Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais conhecemos a palavra, mais reconhecemos Jesus em nossos sentimentos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós viemos de fábrica com o pecado dentro do nosso coração. Porém, nós temos uma bússola moral que nos guia sobre o que é certo e o que é errado. E que bússola seria essa? Os nossos sentimentos. Nós sabemos como uma coisa é certa, nós sabemos o que não devemos fazer, mas muitas vezes nós não conseguimos controlar aquilo que nós fazemos e nem a forma que nós vivemos. Então, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, os nossos sentimentos, eles acusam a presença ou a ausência de Deus. Porém, se eu não conheço a palavra, eu não consigo traduzir esses sentimentos, entender o que eles significam. E assim, a minha vida se torna uma eterna batalha entre eu conseguir tirar algo ruim, tentando conquistar coisas dessa vida, ou entender que a minha alma está sentindo falta da oração, da palavra de Deus, dos louvores, e que a insatisfação não tem a ver com as coisas que eu consumo ou com as coisas que eu busco, mas com a falta da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Então a palavra de Deus, ela é o começo de tudo. O começo do conhecimento, o começo da sabedoria, o começo do arrependimento. Porque a palavra, ela serve para me convencer que eu sou um pecador. E já que eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E o único que pode tirar pecados, perdoar pecados, é Jesus Cristo. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu me arrependo das coisas que eu faço, quando eu reconheço que eu não sou tão bom quanto eu imagino. Porque fazer o bem não é ajudar outras pessoas, mas é fazer o nome de Deus ser exaltado. É eu não roubar a glória de Deus, mas dizer, olha, tudo que eu tenho é graças ao Senhor. Então a nossa vida, ela ganha um propósito ainda maior, e principalmente as nossas relações, porque elas deixam de se basear nos interesses pessoais para começar a se basear no amor. E quem é o amor? Deus é o amor. Se a gente vai lá em Romanos 2, versículo 15, 16 e 18, a palavra do Senhor, ela diz assim: eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Então, de quem são essas palavras? De Paulo. E o que Paulo ele está nos dizendo? Que, basicamente, nós temos a lei de Deus dentro do nosso coração. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. E o interessante aqui é entender com quem que ele estava conversando. Ele estava escrevendo uma carta onde existiam pessoas que eram judeus e existiam pessoas que não eram judeus, que eram pagãos, mas que estavam se convertendo a Jesus. E os judeus, eles queriam justificar sempre que por eles conhecerem a palavra de Deus, eles poderiam ensinar as pessoas que eles eram melhores do que aquelas pessoas. E Paulo está dizendo, não. Tá errado o que vocês estão falando. Por quê? Porque Deus deu para todas as pessoas uma característica, que é exatamente a que eu citei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Então, quando eu olho o comportamento de uma pessoa,
quando eu olho as coisas que ela faz, quando eu vejo as coisas que ela fala, a maneira que ela pensa, as coisas que ela acredita, eu consigo enxergar Jesus vivendo naquela pessoa ou não. E o que acontece normalmente na nossa vida é que nós temos momentos de luz e escuridão, que nós também costumamos acreditar que a vida ela é feita de momentos felizes e tristes, que a nossa vida é algo passageiro, a vida como um todo sim, mas a natureza de Deus não. Se eu estou ligado ao Senhor, é constante aquilo que eu sinto, porque a natureza de Deus ela não muda entre luz e escuridão, ela não existe variação. Nós variamos baseado nas nossas crenças e na nossa fé. Então eu coloco um limite naquilo que Deus pode fazer. Olha, isso eu confio em Deus, isso eu não confio. E eu vejo muitas vezes um mix de religião e ciência. Eu preciso tomar determinado tipo de medicamento porque isso vai garantir que não aconteça algo na minha vida. Ou não, eu creio no Senhor de todo o coração e Ele vai me proteger. E você precisa acreditar naquilo que te cabe. Eu prefiro acreditar no Senhor. Eu prefiro crer que o Senhor Ele vai cuidar de mim. Eu prefiro crer que o Senhor Ele não quer o meu mal, que o Senhor Ele está comigo, que Ele é o meu pastor e que nada me faltará, e que ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Isso é o que eu creio, e é assim que o meu coração fica em paz. Se para você depende das pessoas, depende da medicina, depende dos médicos, e que a cura não vem de Deus, mas a cura é um tratamento, você tem todo o direito disso. Só que depois não reclama se os seus sentimentos não estiverem completamente na luz. Porque eu estou tirando o poder de Deus para colocar no homem. Eu não sei qual é a intenção dos homens. Eu nem sei se tudo que está escrito que ele faz mesmo. Tanto que nós temos na medicina, quando eles vão testar o medicamento, alguma coisa, o efeito que é o placebo. Pílulas de açúcar ou de farinha que eles dão e as pessoas se curam do mesmo jeito. Então será que é propriamente o remédio? Tudo nessa vida nós podemos questionar, porque a verdade, independente de questionada, ela continua sendo a verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós, de alguma forma, conhecemos essa verdade, porque nos momentos de aflição, é a Ele que nós oramos, é a Ele que nós buscamos, é a Ele que nós reconhecemos que os nossos joelhos se dobram e a que a nossa língua confessa. O problema é que quando tudo fica bem, é fácil esquecer Deus em um canto qualquer, como se nós precisássemos dele apenas para realizar os nossos sonhos. E não é assim. Nós precisamos do Senhor a todo instante. Então, você acabou de descobrir uma coisa, que a lei de Deus está escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os dependem, também mostra isso. Então a consciência, o que é a consciência? A nossa mente, são os nossos pensamentos. Quando você faz algo errado, quando você fala algo a mais, quando você diz algo que não devia dizer, na hora o teu pensamento ele acusa, isso não foi certo, isso não deveria ser dito. Agora, olha que coisa curiosa, por que você não pensou antes de falar? Você falou e depois pensou. Porque na verdade, quando nós estamos falando, nós não estamos falando o que nós pensamos, nós estamos repetindo o que os espíritos que estão perto de nós estão colocando dentro dos nossos pensamentos. É por isso que nós falamos coisas e nos arrependemos. Que espírito será que está perto de mim quando eu fico me sentindo mal, quando eu fico me sentindo triste, quando eu me sinto ansioso, quando eu me sinto preocupado? Você acha que é o Espírito Santo? Ou é um espírito que não é o Espírito de Deus? E quando o Espírito Santo está perto de mim, como você acha que fica a minha consciência? Ela fica me acusando. Peça perdão, reconcilie, você não é tão bom assim, agradeça, ame, perdoe, faça isso, faça aquilo. Então Deus ele começa a dar instruções. O diabo também ele fica dando instruções, mas a vontade de Deus é que o resultado da nossa vida seja o amor. O diabo não, ele quer briga, ele quer desentendimento, ele quer egoísmo, ele quer ciúme, ele quer inveja.
Ele quer somente destruição, desgraça, porque a palavra fala que o mal ele vem para roubar, matar e destruir, seja da forma literal ou seja de uma forma ao qual o resultado é isso, tanto espiritual como seja na carne. Então olha como a nossa consciência, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, ela já acusa. Quando nós colocamos a palavra de Deus, quando nós começamos a ter fé, é o casamento perfeito, porque nós voltamos e começamos a entender o que acontecia na nossa vida, como o pecado atuava na nossa vida, como a minha alma ela chorava a falta de Deus e como eu colocava uma dependência emocional sobre as pessoas, acreditando que o amor que eu precisava, que era o amor de Deus, estava nas pessoas. E eu acabava me iludindo, e eu acabava me frustrando. E eu acreditava em coisas que não existiam. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, como que vai ser o julgamento? São os nossos pensamentos. Os teus pensamentos, eles estão no céu ou estão na terra? É engraçado que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a pensar em como seria estar ali olhando Jesus caminhando pela água, Jesus ele partilhando o pão, o mar vermelho ele sendo aberto, as coisas acontecendo realmente da forma que Deus disse que aconteceu na Bíblia, o maná ele caindo do céu, a ressurreição do Senhor, até mesmo a crucificação, como deve ter sido difícil ter carregado a cruz, ser humilhado. A palavra fala que cuspiram nele. E no final, ele no meio de 2 bandidos, a pedra sendo rolada, ele já não estava mais lá dentro. Então assim, tem passagens e momentos de sobra, e tudo aquilo aconteceu. A Bíblia é um relato das coisas que aconteceram, e que espiritualmente eu posso sentir as mesmas coisas que aquelas pessoas sentiam. Eles tinham a lei no começo, eles tinham um entendimento que as outras pessoas elas não tinham. Só que o que adiantava eles terem a lei, eles cumprirem a lei, se os pensamentos deles estavam corrompidos? E é justamente isso que a palavra faz, ele cria uma conexão entre o que nós sentimos e o que é a verdade, o que é Deus e o que não é Deus. E eu preciso ter esse discernimento espiritual para que eu não caia no equívoco de ficar procurando apenas prazer nessa vida para tentar aliviar um pouquinho o sofrimento. Ontem nós falamos sobre isso, sobre a razão de existir as bebidas e a razão que nós bebemos e por que nós sentimos vontade disso. E todo dia algo novo é nos ensinado. E quando nós começamos a ganhar o conhecimento, nós deixamos de perecer. As ilusões e as alucinações que o diabo coloca na nossa cabeça, elas deixam de existir. Então lembra sempre que Deus ele vai julgar os nossos pensamentos, e a palavra purifica justamente os nossos pensamentos. Você sabe o que Deus quer, você sabe o que Deus quer que você faça, e aprende na lei a escolher o que é certo. Nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Isso está em nós, isso é o nosso chamado, isso é o nosso propósito. Só que enquanto eu não faço o que Deus quer, sabe o que acontece dentro de mim? Eu sinto ansiedade. Eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não conheço a palavra, não existe luz aonde eu vivo. Eu só fico procurando os meus próprios interesses e os meus sentimentos eles estão acusando. Não é por aí, não é isso que você tem que fazer, não é esse o caminho. Agora você imagina dentro de uma casa, 2 pessoas que não têm o conhecimento da verdade, que não têm o amor de Deus. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Eu só posso oferecer para alguém aquilo que eu tenho. Eu não consigo dar aos outros aquilo que eu não tenho. E na minha cabeça, alguém precisa me dar algo. E sempre é um pai, uma mãe, alguém da minha família. Eu nunca preciso dar nada. Eu sou apenas aquele que está ali, querendo receber alguma coisa e que eu dependo disso para viver. E se não me derem, eu tiro a minha vida. Porque eu não tenho propósito. Olha para você ver onde a gente chega. E quando nós entendemos isso, que os nossos sentimentos estão acusando tantas coisas, quando a palavra ela nos guia, quando ela nos conduz, nós percebemos a coisa mais importante, que a palavra sem a obediência, ela também não serve de nada.
Não é porque eu conheço a palavra que eu vou ser salvo, mas vai ser por causa dos meus pensamentos, vai ser por causa daquilo que eu sirvo, daquilo que eu faço, daquilo que eu acredito, do quanto eu deposito a minha esperança no Senhor. Será que você consegue realmente confiar em Deus? Será que realmente, quando você fala que o Senhor é o seu pastor e nada faltará, você confia nisso ou não? Você sempre acha que você precisa de mais recursos para tentar garantir alguma estabilidade. Nós não temos garantia nenhuma, apenas que Deus vai estar conosco. Nós não sabemos quem vai estar lá no último dia, nós nem sabemos quando vai ser o último dia. Nós não sabemos se as pessoas que estão hoje conosco, amanhã elas estarão. Nós não temos nenhuma garantia. Desse mundo nada, mas da eternidade um reino feito de amor, aonde não tem mais ranger de dentes, aonde não tem mais dor, aonde não tem mais sofrimento. Então nós estamos passando um período para mostrar quem suporta, cheio de tantas distrações e de tantos prazeres e de coisas que esse mundo oferece, colocar a atenção e focar no Senhor. Criar um propósito maior, ajudar outras pessoas a saírem da escuridão. Se a gente continua lá em Romanos 2, versículo 18 a 21 e 23, a palavra do Senhor lá diz assim: Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que se não se deve roubar, por que é que você rouba? Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Então Paulo ele continua exortando aquelas pessoas, chamando a atenção daquelas pessoas para o que é a verdade. E a verdade não é só conhecer a palavra, mas é obedecer a palavra, é agir conforme o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Não é buscar os próprios interesses, mas é buscar os interesses no Senhor. Não é cobrar das pessoas, mas é dar para as pessoas. Não é exigir que as pessoas façam, mas dizer eu preciso fazer. Não é porque ninguém está fazendo que isso é uma condição onde eu ganho uma liberdade de não fazer também. Nós não viemos aqui para ser como o mundo. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós sabemos quem nos resgatou, nós sabemos quem é o amor, nós sabemos quem nos alimenta, nós sabemos quem nos sustenta. E por conhecer todas as coisas de uma forma tão íntima, que existe um casamento perfeito entre os meus sentimentos, os meus pensamentos, a vontade de Deus e o Espírito Santo. Isso prova o quê? Que o Senhor ele me santificou, que a verdade ela está em mim, que os meus pensamentos eles se baseiam em Deus e que as coisas que eu digo a minha consciência não acusa. Quando nós fazemos o bem através do Senhor, nós não fazemos buscando o nosso próprio interesse, mas servir à vontade de Deus. E aqui ele começa dizendo, olha, tá bom, vocês conhecem a palavra, você tem a certeza que é guia dos cegos. Porque eles olhavam as outras pessoas por elas não conhecerem a palavra, julgando aquelas pessoas. Será que a igreja de hoje em dia não faz a mesma coisa? Ela olha as pessoas que não estão sentadas no mesmo banco que elas, ou que não têm a mesma doutrinação que elas, e elas rotulam aquelas pessoas. Quando eu faço isso, eu não faço baseado na doutrina, mas na palavra. E se a palavra condena, é condenação. Se a palavra absolve, é absolvição. A nossa verdade é a palavra e não a interpretação dos homens sobre a palavra. Porque a palavra ela é a revelação do Espírito Santo. Não é o meu entendimento, não é a minha razão. Por isso que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós não entendemos praticamente nada. Ficamos dispersos, mas não tem problema. Porque cada dia que nós abrimos a palavra de Deus, as coisas elas começam a ficar mais claras. Como no meio de uma escuridão o sol vem nascendo no horizonte, pouco a pouco. E cada hora que eu olho as nuvens, cada vez eu vejo um espetáculo de cores e de luzes, e cada vez aquilo fica mais bonito. E é assim também na nossa vida. Quando o Senhor ele começa a despertar dentro do nosso coração, quando os nossos pensamentos eles começam a clarear, quando eu sinto o arrependimento por ter feito como eu vivi a minha vida fazendo maldade para as pessoas,
E normalmente, as pessoas que mais nós machucamos são as pessoas que estão mais perto. E normalmente quem está perto é a nossa família, ou as pessoas que nos amam. Talvez nos amam pelas razões erradas, porque sem Deus o amor não existe. O amor humano, ele machuca, ele decepciona, ele espera demais e oferece de menos. Porém, o amor que Deus nos dá, ele é eterno, ele é fonte inesgotável de vida, de salvação, de misericórdia, de perdão. Então nós temos no amor de Deus tudo o que nós precisamos, tanto a ponto de dividir com outras pessoas e não precisar mais ficar esperando alguma coisa de alguém. Então eles, por conhecerem as palavras, a palavra de Deus, eles achavam que ele era guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão. Isso é uma verdade. A palavra, ela nos tirou da escuridão. Quando nós tínhamos uma cegueira espiritual, a palavra se revelou e o verbo se fez carne e está no meio de nós. Só que adianta eu conhecer a palavra se eu não aplicar a palavra na minha vida? Adianta eu só saber os versículos da Bíblia, o lugar que ela está, eu frequentar uma igreja se eu não servir a Jesus Cristo? Orientador dos que não têm instruções e professor dos jovens. Eu vejo muitas pessoas que às vezes elas frequentam a igreja, têm um bom conhecimento sobre a palavra de Deus, têm um bom saber sobre tudo, mas não tem vivência no Espírito Santo, não tem bagagem espiritual, não entende os sentimentos. Eles vão na igreja, mas quando sai da igreja, a igreja não sai junto com eles. Nós não conseguimos encontrar a maneira de Cristo. Eles podem até dar bons conselhos, baseados na palavra de Deus. Porém, a mente dessas pessoas ela está cauterizada. Elas não conseguem entender e nem conseguem aceitar. Quando eu comecei a ler a Bíblia, lá no começo, eu comecei a ler, porque eu comecei a frequentar a igreja católica e eu tinha vergonha de perguntar para as outras pessoas: quando que eu sento? Quando que eu levanto? Quando que faz esse sinalzinho da cruz? Quando é o evangelho segundo quem? Por que faz isso? Quando que dá paz? Eu falei, se o padre está lendo esse livro lá em cima do altar, é sinal que nesse livro deve ter tudo que eu preciso saber. Todos esses ritos, toda essa forma de se levantar, de fazer, deve ter as instruções para esses tipos de orações e tudo aquilo. E eu comecei a ler a palavra e não encontrei nada daquilo. Muito pelo contrário. Encontrei justamente que ele estava fazendo tudo errado. Não era para fazer imagem, estava fazendo imagem. Não era para fazer oração repetitiva, estava fazendo oração repetitiva. Falava que Jesus era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém via o Pai a não ser por ele, mas se olhava 300 mil santos e mártires e tudo mais. E a insistência de querer colocar a mãe sendo maior que o filho, como se Jesus não fosse o nosso intercessor e o nosso intermediário. E aí eu percebi uma coisa, que não dava para ficar ali no meio. Porque quando eu li a palavra de Deus, eu senti um conforto dentro de mim. O meu coração ele se tranquilizava, a minha mente ela se acalmava. Mas quando eu ficava vendo aquelas coisas acontecendo e ainda como se estivesse fazendo algo para Deus, aquilo me incomodava. Mas me incomodava ainda quando eles diziam que quem não seguia aquele tipo de doutrinação estava condenado, que a única igreja que salvava era aquela. E eu achando que Jesus Cristo era quem salvava. E aí você vai na igreja evangélica e começa a ver as mesmas coisas. Cada um distorce a palavra naquilo que convém. É a mesma coisa que o diabo fazia quando ele tentava Jesus, ele distorcia a palavra. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Olha, se você me adorar, eu vou fazer isso. Se você tentar questionar Deus, vai acontecer isso. E o tempo inteiro colocando dúvidas. O que eu sei, eu aprendi na palavra. Você pode concordar ou discordar. Então, como que você quer ensinar as pessoas? Como que você dá uma catequese para as crianças? Como que você está ali dando uma hóstia para as pessoas? Como que você está ali servindo uma igreja que ela quebra a lei de Deus todos os dias? Como que eu posso estar dentro de um lugar se eu não conheço a própria palavra do Deus que eu digo que eu acredito? E eu vejo perguntar para as pessoas, o que é a coisa mais importante na sua vida? Deus é a coisa mais importante. E você não conhece a palavra? Você conhece a história da tua família, você sabe as fofocas da cidade inteira, você conhece tudo, mas não conhece a palavra. Não conhece os teus sentimentos. Busca ajuda naquilo que não é Deus. E vive uma vida totalmente insatisfeita. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade.
Então, olha como os judeus, eles tinham certeza que a palavra podia guiar os cegos, que a palavra tirava as pessoas da escuridão, e eles tinham mais certeza ainda que na lei de Deus tinha-se o conhecimento completo sobre Deus. Só que o problema não era o conhecer, o problema é que eles não agiam, o problema é que o coração deles acusavam e eles ignoravam. Então, mais importante que qualquer coisa, se o seu coração está acusando que uma coisa não está certa, é porque ela não está certa. Não vai ser o tempo que vai torná-la certa, não vai ser o dinheiro, não vai ser as circunstâncias, não vai ser nada desse mundo. Porque o que você está sentindo é algo que é espiritual. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Chega a ser curioso. Eu fico bugado a minha cabeça. Como que uma pessoa pode estar ali, fazendo um sincretismo religioso, trazendo um mix de religiões em cima do altar e falando que aquilo é Deus? Como que ela pode estar ali ignorando para falar que não é para fazer imagens, que não é para ter idolatria? Sabe, como que pode? Como que você quer me ensinar alguma coisa se você não está aprendendo? E eu quero que as pessoas me ensinem ou me critiquem, mas tenha o modo certo de agir. Porque ser pai de família, ser mãe de família, não ser um vagabundo, não ser um drogado, isso não significa nada. Você não fazer mal para ninguém não significa nada. Deus pediu pra gente amar, e se todo mundo tá vivo tem um propósito, eu tenho que usar a minha vida para que outras pessoas que estão na escuridão, elas vejam Deus. Mas primeiro, pela minha transformação, pela minha maneira de viver, pela influência de Deus na minha vida. E não pelas coisas que eu acho ou penso, ou a forma que eu me rotulo. Porque o que adianta Deus dar recursos para mim se eu não uso isso para nada? O que adianta Deus colocar uma carga sobre mim, colocar uma responsabilidade sobre mim, se eu simplesmente ignoro as pessoas, ou amo só quem eu quero amar, ou ajudo quem eu quero ajudar? Sabe, qual é o propósito disso? Por que Deus faria isso desse jeito? Se isso fosse importante, por que Ele não fez desse jeito com Jesus? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Então, se Deus ele ensina algo na lei que eu mesmo não cumpro, aquela lei ela não vale nada. Se a palavra de Deus ela manda eu não fazer e eu faço o contrário do que a palavra manda, é o mesmo questionamento. Se a palavra fala não fazeis imagens, por que vocês estão fazendo imagem? Se vocês são o guia dos cegos, se vocês são a igreja perfeita, se vocês são o representante deles, e aqui a minha crítica vai para todas, porque eu não encontrei nenhuma, segundo a palavra de Deus, 100% genuína. Sempre tem um jeitinho, sempre tem um negocinho, sempre tem uma doutrinação. E não é porque você vê um pedaço da luz que a escuridão não está em você. Se você não tiver a mensagem completa, que é a palavra de Deus dentro de você, você me desculpa. E se depois de você ler a palavra de Deus e estar na presença do Espírito Santo, aquilo não te incomodar, eu não sei, porque me incomoda. E como nós estamos falando, se a nossa consciência nos incomoda, é sinal que algo não está certo. Depois disso vem uma outra passagem, não trouxe porque ia ficar. Se você que fala para não adulterar, adultera, ou se você entra no templo pagão para roubar as coisas dele. E o roubar pode ser de duas maneiras, da forma física ou roubar da forma de pegar a doutrina deles e tentar trazer para a doutrina de Deus. E aí? Isso são os mandamentos que estavam na lei. Amará o Senhor Deus de todo o seu coração, amará o próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não cometer adultério. Então assim, não mentir. Se você faz essas coisas, como que você pode falar que conhece a lei? Como que você pode falar que você entende os teus sentimentos? Como que isso pode te incomodar e você conviver com isso desse jeito? Como que você pode não se arrepender por essas coisas? Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Cara, eu só li a palavra de Deus. Tem gente que vai ouvir, vai falar, vai dar sapatear e vai querer justificar. Você fica à vontade. Olha o que Deus está falando. Você se orgulha de ter a lei de Deus. Você se orgulha de ser evangélico, você se orgulha de ser católico, de ser protestante, de ser da congregação cristã, de ser adventista. Você se orgulha. Tudo bem. Mas você é uma vergonha para Deus. Ah, por que eu sou? Porque você desobedece a sua lei. Então adianta eu me denominar com
com algum tipo de religião cristã, sendo que essa religião ela quebra o mandamento, ela quebra a palavra de Deus, eu quebro no meu comportamento, eu não faço o que Deus manda, eu não ligo para os meus sentimentos, e quando tudo está no caos eu vou no médico e mando me dar um remédio. Não, prescreve um remédio, me dá uma bebida, vou fumar um cigarro, vou fazer alguma coisa para acalmar. E é assim, ao invés de eu arrepender do meu pecado, não, eu procuro as pessoas, porque o problema são as pessoas, não sou eu. O problema é o mundo inteiro e não sou eu. Poxa, você pode ser uma vergonha para Deus, como você pode ser o pecador que o céu se alegra quando se arrepende. Você escolhe quem você quer ser. A salvação está em você. Desde que você se arrependa e busque Jesus Cristo e confesse os seus pecados. Senão, não adianta. Pode gostar da mensagem? Amém. Não gosta? Amém também. Eu estou aqui pregando o que está na palavra. Quer aceitar? Aceita. Quer receber com alegria? Recebe. Quer questionar? Questiona. Mas no final você vai ser julgado. Porque a partir de hoje você sabe o que é a verdade. E eu só estou lendo a palavra de Deus. Eu não estou fazendo nada. Só estou lendo a palavra de Deus. E você deveria ler, para ver se o que eu falo é a verdade. Agora depois, não fica se questionando, poxa, mas por que fizeram isso? Porque eu não sei. Mas se preocupe em encontrar a tua salvação, em amar a tua casa, em cuidar do teu coração e da tua vida. O resto é problema de cada um. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa te dar discernimento, sabedoria. Que você leia a palavra de Deus. Bíblia versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Começa lá em Mateus, para você conhecer Jesus Cristo. Tem aplicativo de celular, se você quiser, você pode mandar uma mensagem para o Lucas ou para a Natália, tem um número de telefone aí. Ele passa o aplicativo de forma gratuita. Nós não vendemos Bíblia, nós não vendemos nada, nós não estamos interessados em nada desse mundo. O que nós estamos construindo é um tesouro no céu. E é lá que os nossos tesouros eles estão todos guardados. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.